seja bem-vindo a mais um episódio do nosso RNcast. Eu sou Suelen Rodrigues, estou aqui juntamente com o Diogo Neri, meu sócio da vida e dos negócios, para a gente falar um pouco mais sobre dívidas e contratos empresariais É bancários. isso aí, mais um episódio aqui do nosso canal para a gente falar um pouco sobre direito, sobre dicas empresariais para os nossos clientes específicos, os nossos parceiros e amigos aqui, uma dica jurídica. E eu sempre falo, dica jurídica sem juridiquês. É isso aí. Então vamos lá, vamos dar início. E o tema de hoje, Suelen? Hoje nós vamos falar de um tema muito polêmico, que é ação revisional para contratos bancários empresariais e também para o agronegócio. Para quem está assistindo a gente aqui, dependendo assim, se você é uma pessoa 40 mais, talvez, você vai ter muito ouvido falar que revisional era um negócio que resolveu o problema. É o que dá certo, né? É o que dá certo. Eu acredito que cerca de talvez de uns 20 anos atrás, houve como diz, um burburinho, uma revolução muito grande aí, principalmente com o revisional naquela época de carro. E aí meio que isso deixou incutido na cabeça do empresário que a revisional era a solução para todos os problemas de contrato bancário. Só que hoje a gente vê uma realidade um pouco diferente. Então hoje a gente quer abordar aqui nesse episódio um pouco sobre o revisional quando você tem um contrato de empréstimo bancário empresarial ou voltado para o agronegócio, como que você poderia aí pensar na ação revisional e meio que desmistificar alguns mitos que ainda estão presentes aí no nosso mercado. Eu gravei um vídeo, né, Suelen, específico sobre isso, que eu falei assim, a ação revisional de 10 anos não é mais a ação revisional de hoje, Exato. atualmente. Então a gente tem que desmistificar mesmo. A gente até fala que é um pouco mais artesanal. Contrato específico empresarial do agronegócio, ele não é um contrato que eu bato o olho para o cliente X, Y, Z. E sim, muito personalíssimo, muito específico, então é uma advocacia, uma consultoria mais artesanal que a gente tem que fazer e olhar com os olhos específicos para aquele empresário, para aquele setor, para aquele tempo onde foi retirado esse contrato, quando foi pactuado, quando esse crédito foi liberado. Então a gente tem que fazer essa análise mais específica, não? Por que geralmente o pessoal pensa muito em ação revisional? Basicamente existe não vou dizer que é um mito, porque às vezes é verdade, mas um conceito na cabeça do empresário que todo contrato bancário tem juros e esses juros são sempre altos, e se eu tenho juro alto, eu posso entrar com ação revisional e duas coisas, ganhar, né, a ação revisional ou reduzir significativamente a dívida ou a parcela que a pessoa paga. Até uma falta de clareza, né? Que a gente vai Isso. pensar no contrato. Só que aí a gente começa na primeira problemática aqui. Todo contrato bancário tem juro. A gente precisa internalizar, enquanto empresário que somos, que assim como nós temos a nossa empresa com o objetivo de faturar, de lucrar, a empresa é feita para isso, para dar lucro, bancos também têm a mesma logística. Então, todo banco empresta dinheiro a juro mesmo. Então, todo contrato bancário tem juro, sim. O X da questão é até que ponto esse juro é de fato alto. O fato de eu ter um contrato bancário que quando eu somo ali, sabe quando a gente financia casa? Sim? Que é muito comum, todo mundo, né? Todo mundo já deve ter passado por uma situação dessa, ou feito financiamento de casa. Financiamento imobiliário. A gente sabe ali que você compra um imóvel e no fim, com aquele financiamento, você vai pagar uns três, Dois, três, talvez quiçá até até quatro. quatro. Exatamente. Então, existe uma taxa de juro embutida ali. E todos os contratos bancários também. O X da questão o fato de eu fazer essa soma das parcelas pelo tempo e ver esse volume da dívida aumentar significativamente, não significa exatamente que o juro é alto no sentido de abusividade. E isso a gente precisa ter um pouco mais de clareza, principalmente quando a gente tem essa sensação de que todos os juros são altos, eu vou entrar com a revisional e eu vou resolver o meu problema. É atividade fim do banco também, né, Suelen? Exato. É porque a gente atende aqui alguns empresários e acha que se eu peguei 500 mil, 1 milhão, 1,5 milhão, eu vou pagar esse valor. Então, assim, não, peraí, tem uma atividade fim por trás do banco, então precisa se ter uma capitalização daquele valor, daquele empréstimo ao longo do tempo. Então, a gente só tem que ver se isso está dentro da legalidade, se isso está caminhando dentro da legalidade, dentro da capacidade econômica daquele contrato, do que foi garantido, o que foi proposto naquele tempo, para ver se está tudo ok, né? Então, a gente até faz aqui o entendimento, fazer uma análise muito técnica, muito artesanal para esse contrato, para essa dívida em si, e não achando que eu peguei um contrato e ele está abusivo. A gente tem que pensar assim, tem uma solução, mas também tem um risco por trás do jogo ali para saber se de fato esse contrato eu posso ou não posso entrar com ação. Então por isso que eu falei de muito, de ser muito
é muito técnico, ser artesanal daquele contrato, né? Avaliar, né? É muito comum, por uma medida talvez até de desespero, a primeira coisa que a pessoa chega pensando é que a revisional é uma das soluções ou a única solução para aquele problema que ela está enfrentando. A gente que atua aqui com esse cenário de empresários, produtores rurais com situação de inadimplência, ou às vezes até não está inadimplente ainda, mas já sente que não vai conseguir estar pagando em dias com aquelas parcelas, geralmente eles já chegam procurando assim, eu quero uma ação revisional. E esse não é um produto que a gente pode sair vendendo, porque, igual o Diogo falou, nem sei se tem de fato alguma coisa para revisionar ali naquele contrato. E às vezes por Você tem desespero, legitimidade de fazer esse pedido, né? exato, às vezes por desespero, ou às vezes até por não procurar um profissional especialista na área, aquele empresário ele acaba contratando um serviço jurídico para uma ação revisional. Só que aí, em vez de ele pensar numa solução para o problema, por vezes ele pode estar gerando um novo problema. Então, quando o Diogo fala dessa questão de ser muito artesanal, de ser uma coisa muito personalíssima, é porque antes da gente pensar numa ação revisional, a gente precisa, de fato, fazer uma análise minuciosa daquele contrato. E quando a gente fala de análise, a gente vai olhar tudo. Que tipo de crédito foi contratado? Né? É um capital de giro? É um crédito com linha governamental? É um crédito rural? Então, que tipo de crédito foi contratado? Considerando o tipo de crédito, qual foi a taxa de juros contratada? E qual é a média que o mercado indica ser, né, aplicável ali para esse tipo de contrato e também para o tempo. Aí, tempo a gente tem duas vertentes. Primeiro, quando eu contratei e também quanto tempo eu tenho para pagar. Né? São contratos de 60 meses, não, são contratos de 48, são às vezes contratos rurais que tem aí parcelas anuais, 5, 7, 10 parcelas. Então, isso vai ter uma diferença quando a gente pensa em uma análise criteriosa do contrato. E a gente vai poder falar de mais algumas coisinhas, né, Diogo, que a gente analisa Tá. aí. Até falando em tópicos específicos, quando eu iniciei a ação, o contrato, se a gente pensar 10 anos atrás, ou a ação revisional de 10 anos atrás, a gente até vê uma regra específica hoje nos tribunais, né? Uhum. Então, quando a gente pensa especificamente no contrato, está muito em voga, se você pesquisar agora na internet, que é o canal mais rápido de se ter uma informação, vai se falar lá de uma vez e meia do contrato dentro da legalidade. Uhum. Ou se ultrapassar isso, já é abusivo ou não. E muitas das vezes, essa uma vez e meia, o banco também, eu trago essa vertente aqui, Suelen, porque o banco também sabe fazer a lógica de fazer o seu empréstimo dentro da legalidade. Nem sempre está abusivo. E a lógica do tribunal é uma vez e meia sobre aquela taxa de mercado. Mas nem sempre é assim, não é uma regra geral específica, não é taxativo, né? Então, os bancos têm trago aí recente, né, um pouco mais recente, a defesa no sentido de que depende do tipo de contrato para se ter essa lógica desse uma vez e meia a taxa média para considerar abusivo. Por quê? A bandeira que os bancos têm levantado é que existem tipos de créditos que expõem o banco a riscos maiores e para correr esses riscos maiores, teoricamente, eles podem estar cobrando uma taxa de juros mais elevada. Quase equivalente aqui a uma comparação específica do cartão de crédito, Sim. que não é essa regra, né? Sim. Só para a gente trazer aqui uma lógica por trás desse conceito, né? Então, assim, o que é o papel do advogado especialista, Suelen? Como que a gente olha para esse cenário especificamente sobre os contratos bancários, sobre uma tradução do cenário? O que a gente tem que pensar aqui em conjunto para passar aqui para os nossos ouvintes? Que é fazer uma leitura mais artesanal, mais específica e muito dentro da legalidade. Porque eu até vou antecipar aqui um ponto específico que nem sempre a ação revisional é o melhor cenário e nem sempre o empresário, o produtor rural necessita-se sim de uma ação judicial. Não, eu quero... Porque nessa mesa aqui passa-se muitos empresários, muitos produtores rurais. Sim. E o primeiro ponto que a gente abre aqui numa reunião presencial ou até mesmo de forma online o meu contrato está abusivo e eu quero entrar com ação revisional contra o banco. Então, a gente tem que pensar esse conceito, né? Como que a gente, como advogado especialista, como que a gente está passando essa orientação como especialista, vai pensar nessas estratégias para os nossos clientes, para quem está com essa dúvida específica? Eu acredito que a função nossa, enquanto advogados, é orientar sobre o direito. Então, o cliente, via de regra, ele vai ter o que o senso comum fala. Ação revisional, legal, isso aqui vai reduzir minha parcela, eu tô com dificuldade de pagar essa parcela, preciso de uma parcela menor, então a revisional vai ser uma solução. Nem sempre ela é uma solução. Primeiro, tem vez que não tem nem cabimento. Eu não tenho nada para discutir dentro Nem da revisional. argumento para fazer um tópico para o juiz Exatamente. especificamente. Então, assim, às vezes vira uma aventura jurídica. Aquele profissional, né, juntamente ali com o seu cliente,
bola uma estratégia de revisional que não tem o que ser discutido. Ah, beleza. O que eu comentei agora há pouco, o fato de que essa dívida vai aumentar progressivamente nem sempre significa que esse juro está abusivo, porque existem, conforme cada tipo de empréstimo, a lógica e a média do juro que podem ser cobrados. Então, quando eu vou pensar isso, eu faço um empréstimo com 12 meses, teoricamente, o dinheiro no tempo, né, teoricamente não, o dinheiro no tempo tem valor. É diferente do juro que eu vou pagar se eu for pagar em 60 parcelas. Então, vira às vezes uma aventura. E o que eu gosto de falar é assim, nós enquanto profissionais, né, enquanto profissionais de direito, a gente tem que acolher a demanda do cliente e ofertar uma solução jurídica daquilo que ele precisa. E nem sempre é aquilo que ele vem, Identificar o melhor caminho, né? A gente exatamente. pensar nisso. Ele vem com a ideia de revisional, mas às vezes não tem como a gente fazer um revisional. Então não tem como a gente Aí inventar. hoje a gente tem alguns diagnósticos, gestão de passivo, e a gente vai orientar o cliente o que é uma gestão de passivo, Sim. como fazer essa gestão de passivo da melhor forma, tanto o produtor do agronegócio, produtor rural, quanto o empresário que chega até nós para a gente pensar nessas estratégias, né? Então, assim, até eu falo assim, uma conclusão específica, a revisional não é a única solução, né? A gente E tem às que vezes nem é a pensar, solução, né? sim. Então, você até trouxe essa questão, né? Nem sempre, eu falei também, você trouxe agora, nem sempre ter uma ação revisional, ter um contrato judicial é o que vai resolver os problemas. Uma análise técnica muito bem feita, muito bem elaborada, os riscos, os benefícios, porque, Suelen, fazer uma ação revisional, o risco é muito grande também. Sim. Se eu faço uma ação revisional com um baixo potencial de possibilidade de ganho, eu trago aí um risco do indeferimento, um risco de uma sucumbência. Eu tenho os custos processuais, aqui a gente falando do estado de Goiás, é um custo alto para ingressar com ação revisional. Então, assim, a gente tem que olhar todo esse cenário por trás do desejo do cliente, o que vai ser solucionado para ele, para a gente pensar nas melhores estratégias e as melhores soluções. Por isso que eu gosto de falar que não existe essa fórmula pronta. A fórmula da revisional, pega aqui, passe aqui e pegue a sua revisional, né? Até porque esse não é o trabalho da advocacia. Sim. Não funciona assim, não é um serviço que a gente vende todo mundo dentro da mesma caixa. Então é muito individual, conforme cada caso, e dependendo do tipo de advocacia que se pratica, no nosso caso aqui é uma advocacia mesmo personalíssima, então vai depender de cada caso. Mas falando da questão dos riscos financeiros. Primeiro, a gente tem o risco da improcedência da ação. Muitas vezes os clientes têm ações aí com valores expressivos, então quanto mais alto é o valor desse contrato que está sendo questionado, maior é o risco que essa pessoa... Não digo a risco, mas assim, se essa ação der errado, o ônus que vai vir ali é muito grande. Então, a gente vai ter custos processuais, que já tem que ser paga desde o início, e aí no final do processo também tem custos finais. A gente tem a sucumbência, a gente tem a própria perda de tempo. Às vezes o cliente poderia... Perícia também. Pode ser que se aconteça uma perícia. Exato, que tem custos elevados. Inclusive, quando falar de perícia, Suelen, até essa questão, né? E algumas orientações nossas aqui no nosso escritório, como especialistas, a gente até fala para o cliente que a gente não vai fazer aquela ação antes de uma perícia, né? Então, a gente faz uma perícia específica e nada de pesquisas em inteligência artificial. Esse contrato está abusivo ou não? Não, peraí. É fazer uma perícia de fato naquele contrato para ver se tem viés jurídicos para a gente argumentar isso e sustentar isso perante o tribunal, uma sustentação, tudo que a gente vai argumentar ali, né? Então, até para isso, a gente tem que pensar nessas estratégias. Isso também é um custo para o cliente. A gente tem que fazer a análise prévia e também levar tudo isso, né? A gente está falando muito aqui da revisional com essa tese de juros, mas existem duas outras teses, podemos assim dizer, que é muito comum também para ações revisionais, que são seguros que o cliente nem sabe que contratou, né? A famosa venda casada aí é bem comum de acontecer. Também abre uma possibilidade de revisional. E também a gente tem as taxas. Às vezes o cliente já tem abertura de crédito. Isso, tem relacionamento com o banco há anos, mas aí na hora de contratar esse empréstimo tem aquelas taxas de abertura de crédito. Então tem várias taxas que o banco cobra que às vezes não deveria estar cobrando ali, não é tão, né, assim, regulamentada. Só que uma coisa que eu gosto de falar quando a gente pensa em revisional é assim: quando a pessoa busca um profissional, o advogado, né? Então ela tá procurando o quê? Algo que mude o jogo dela. Então, se às vezes ele até traz um contrato para nossa análise que tem alguma tese revisional, mas às vezes isso vai impactar assim de uma maneira tão pequena que precisa ser avaliado se essa é a melhor estratégia. Vou dar um exemplo prático aqui. O cliente trouxe um contrato até nós que ele pagava uma parcela mensal de 25 mil. Havia uma pequena abusividade ali em relação a juros e também em relação a tarifas. No cálculo revisional, a gente reduziria essa parcela de 25 mil
para 22. Então, são R$ 3.000. Aí, às vezes, o questionamento que eu faço para o cliente refletir, né? Você, enquanto empresário, produtor rural, diminuir 3.000 na sua parcela vai resolver o seu problema? Porque, na maioria das vezes, não vai. Esse 3.000 que vai mudar jogo. Então, se for esse o cenário, a gente precisa avaliar. Ainda que tenha teses revisionais, o quanto essas teses terão um efeito prático, aquilo que a gente fala de efeito prático mesmo. Suelen, mas a partir do momento que você está acompanhado também com um advogado, especialista, que está cuidando com toda a cautela daquele contrato, a revisional pode sim ser a melhor estratégia. Sim. Tanto é que ela pode e naquele quesito deve, né? Um caso real que nós tivemos aqui no escritório é empresária que pagava, eu lembro bem especificamente, pagava 96 parcelas de 20, quase 21 mil, era 20.900, vamos colocar aqui. E a gente conseguiu revisionar o contrato dela numa discussão, né? Uma gestão de passivo muito bem elaborada ali. A gente trouxe lá, quebrou todas as taxas e juros que foram combatidos naquela defesa processual e a gente trouxe ali para uma parcela de R$ 13.000. Então a gente traz aí uma diferença aí de 7.000 mil parcelas e 96, é um uma discussão longo, no né? final dava aí R$ 600.000. Uhum. Então aí sim você falou do jogo por trás do contrato bancário. Aí mudou o jogo dessa empresa. R$ 600.000, a gente está falando aí de um financiamento de uma máquina, de um veículo, de um capital de giro, tudo que possa vir sustentar e reorganizar aquelas finanças daquela empresa, aquele fluxo de caixa dela. Sim, então assim, de uma maneira mais simplificando tudo isso que a gente está falando da revisional, o que é o ideal para o empresário pensar? Primeiro, ele precisa fazer um diagnóstico daquele contrato. Então, esse é o primeiro passo. Antes de eu já vir procurando um profissional falando eu quero uma revisional, eu preciso mudar um pouco até Saiba que essa até abordagem, né? quem tá te atendendo, como que ele vai ser até o comportamento do profissional por trás disso, né? Do seu Isso, pedido. Não é? A gente fala de serviço de prateleira, né? O commodity. Não é porque eu quero revisional, toma revisional. Eu quero fazer isso, toma isso. Não. Primeiro a gente tem que fazer um diagnóstico. A gente até faz uma analogia aqui com um pré-operatório, né? Você vai fazer uma cirurgia com um médico muito específica, um diagnóstico tem específico. exame, né? Tem um exame pré-operatório de tudo isso. Assim como também está para a advocacia, para a gente pensar nas estratégias para os nossos clientes, né? Sim. Então, um diagnóstico até a exato. gente pensar no processo e qual é a ação que a gente vai fazer em prol disso. Exatamente. Então, fez o diagnóstico, aí a gente vai entender ali se tem tese, se não tem tese, se tem essa tese, o quanto essa tese é relevante, o quanto ela vai se encaixar na realidade daquele empresário, daquele produtor que de fato vai mudar jogo, qual é o risco envolvido. Então, primeiro, o diagnóstico. Depois, a estratégia. Quando eu tenho um diagnóstico, igual o Diogo trouxe o exemplo do médico, né? Com o exame, se avalia o cenário e vê o que vai fazer. Na advocacia é a mesma coisa. Então, com a análise, a gente avalia o cenário e fala para o cliente, olha, as possibilidades aqui são essas, as chances são essas e os riscos são esses. Para que seja feita uma escolha com mais segurança. E aí, num terceiro passo, a ação. E essa ação pode ser propor mesmo a ação judicial propriamente dita, ou pode ser até uma outra estratégia. Vai depender desse caso. No produtor rural, talvez pode-se pensar num alongamento. Para um empresário, a gente pode pensar na gestão de dívida, a gente pode pensar numa atuação passiva. Agora, Né? você falando aqui, essa semana a gente atendeu um produtor rural. O desejo era ação revisional, porque entende-se que eram uns contratos abusivos. Ao decorrer do diagnóstico, a gente pensou no alongamento. Agora a gente já está fazendo até um estudo de uma recuperação. Então, assim, o que a gente está pensando? Todos os cenários possíveis, legais e cabíveis para aquele produtor rural, que é empresário da parte rural. A gente está falando de uma dívida aí de R$ 10 milhões. Então, só uma estratégia. Isso é o papel do advogado que vai diagnosticar, isso é o papel do advogado especialista, né? Trazer clareza. Né? Muitas vezes o empresário ele chega até nós para buscar aí o primeiro contato com, né, os seus direitos com pouca clareza. Então eu preciso entender que o fato de eu ter um contrato bancário que lá no fim a dívida está ficando progressivamente muito maior nem sempre é uma abusividade. Porque às vezes quando a gente vai falar isso, né, falar, olha, então a gente fez a análise do seu contrato e não tem uma ilegalidade na taxa de juros, a pessoa se sente injustiçada. A pessoa acha, inclusive, que a gente não está querendo defender o direito dela. Então, é importante também para você, empresário, produtor rural,
ter clareza do que foi que você contratou e se isso está dentro da prática de mercado ou não. Fazer aquela sominha, sabe? Ali as parcelas, vezes o número, quanto que vai dar, é isso aqui mesmo, até para você não ter essa sensação de injustiça e às vezes achar que não, mas não tem nada pro empresário e pro produtor, é só banco. Essa não é a realidade. A gente precisa tentar separar um pouco o que é a prática do mercado quando a gente busca créditos financiados com, de fato, aquilo que é considerado ilegalidade e aquilo que nós, enquanto profissionais, podemos auxiliar ou não. Sim. Então, fica aqui o nosso recado específico, né, Suelen, para que o empresário de todos os setores, todos os ramos, o produtor rural, o produtor do agronegócio, todos que se referem-se aos contratos de grande valor, os contratos empresariais, os contratos do agronegócio, ter uma ação revisional é importantíssima, mas tem que fazer ela com muita cautela, Tem que com ter muita cabimento. com muita segurança. Ter um advogado especialista por trás desse jogo, dessa jornada, que eu sempre falo que é uma jornada, a gente não está falando que vai resolver isso em 3, 6, 9 meses. Não existe essa questão de descontos de 30, 40, 60, 70%, 90% do seu contrato simplesmente com ação revisional. Não é bem assim que funciona. Então, assim, tudo existe uma lógica, tudo existe uma regra, tudo existe um método, né? Então, buscar essa estratégia, buscar esse profissional por trás, para que você tenha certeza do que você está fazendo. A ação revisional resolve? Resolve. Quando é cabível. Então, a gente tem que fazer isso com muita segurança. De uma maneira bem simplificada, a ação revisional ela é uma ferramenta possível de ser usada quando se tem uma dívida empresarial bancária, mas ela não é uma solução completa. Então, podem existir outras soluções a serem aplicadas em conjunto e pode, inclusive, ser o caso da revisional nem ser cabível para você. Suelen, e um ponto, assim, para trazer aqui especificamente sobre esse tópico que a gente está trazendo hoje, que as ações revisionais ela é muito individualizada. Eu falei lá no começo que ela é um pouco artesanal. Por que é individualizada? Não é porque você está vendo esse podcast que a gente está falando assim de entra com ação revisional ou não entra com ação revisional, que é o resultado para você que está aqui nos ouvindo. É o diagnóstico que a gente tem que fazer o diagnóstico. Então, ela é muito individualizada, ela é personalíssima, ela é muito artesanal. E a gente tem que olhar todos os cenários, da empresa, daquele produtor, daquelas pessoas que estão ali por trás daquele negócio, as pessoas físicas, quem está produzindo, o empresário que está produzindo, o produtor rural que está produzindo. Então, para a gente pensar em todos esses cenários. Exatamente. A ação revisional, ela pode ser para você ou não. E não existe problema algum em entrar com a ação revisional. O problema existe em você entrar com a ação sem saber se é cabível para você, sem analisar os riscos. É o que a gente falou, não tem solução pronta. É o seu caso específico, é o seu contrato bancário que precisa ser avaliado. Então, se você tem aí uma dívida bancária, tá com essas parcelas já apertadas, sufocando e pensa na ação revisional, se você sair deste conteúdo nosso aqui de hoje, desse podcast, pensando que, será que cabe ou não, eu preciso avaliar e fazer um diagnóstico para depois definir, eu acredito que já valeu a pena a gente ter compartilhado esse conteúdo aqui com vocês. Então, eu até, para finalizar, eu quero trazer essa questão aqui. O primeiro passo não é sair processando, e sim entender o que a gente pode fazer aqui para o nosso cliente, para o nosso contrato, para fazer esse diagnóstico. Então fica aí o nosso legado desse podcast para a gente levar esse conhecimento a todos os nossos clientes, amigos e parceiros que estão nos ouvindo. Exatamente. Agradeço mais uma vez aqui, Diogo, por estar aqui conosco, né? Eu e você compartilhando esse conteúdo com você, empresário, produtor rural. Espero que de alguma maneira tenha te auxiliado. E se em algum momento aí você precisar de um auxílio, conte conosco também, que estamos aqui para auxiliar, assessorar, analisar o seu contrato e, quem sabe, compartilhar junto com você essa jornada. Muito obrigada. Obrigado, até a próxima. Até.